Mas tem muitas operações aí que são feitas pela DEIC que tiveram repercussão, né, delegado? Nós estávamos conversando aqui de uma de cocaína, que é a segunda maior do estado, né? Foram feitas por Isso. vocês, né? Felizmente a gente conseguiu aí fazer algumas operações que tiveram, né, uma repercussão grande, né, aqui no estado, e algumas delas até tiveram uma repercussão nacional. Essa da cocaína mesmo que a gente estava conversando foi em 2017. Né? A gente conseguiu pegar... Foram duas apreensões, uma primeira de 318 quilos de cocaína pura, né, na zona rural de Formoso do Araguaia. E depois nós pegamos mais 15 quilos aqui em Gurupi, com outro indivíduo que dava apoio a essa organização criminosa. E aí totalizou 333 quilos de cocaína pura. Essa apreensão é, pelo menos até hoje, a segunda maior apreensão de cocaína da história do Tocantins. Né? Ela perde apenas por uma feita pela Polícia Federal aí no final dos anos 80, início dos anos 90, que era uma droga até relacionada ao Pablo Escobar, que foi apreendida mais para o norte do estado. Essa, ainda hoje, é uma apreensão bem relevante aqui. Como que foi essa que eu vi lá umas fotos lá do avião, né? Cair e tal, parece que quebrou e tal. Como foi o deslocamento? Depois da investigação que surgiu, você já vinha monitorando que ele ia naquela certa data ali, ele ia pousar lá? Então, a gente recebeu algumas informações, né? E as primeiras informações que nós recebemos era que havia uma pista de pouso na determinada fazenda. Não citaram, não informaram a fazenda, só falaram que a fazenda ficava em Formoso do Araguaia e que tinha uma pista de pouso que era utilizada, né, por traficantes que traziam a droga de avião, paravam lá para fazer o reabastecimento da aeronave e seguir viagem. Então a gente ficou durante muito tempo, nós rodamos muito a zona rural de Formoso do Araguaia, inclusive com apoio da delegacia de lá, os canas lá, por vários dias rodaram lá com a gente e tudo. Só que não conseguimos identificar o local, né? Não foi possível identificar e a gente foi trabalhando as informações, fomos trabalhando as investigações. Isso quantos dias antes da operação? Meses, não lembro agora com exatidão, mas acho que 2 ou 3 meses mais ou menos Muito tempo. antes. Muito tempo antes mesmo. Para poder chegar no flagrante, né? E aí tiveram algumas oportunidades que a gente identificou os pilotos aqui na cidade, né, em Gurupi, porque em algumas situações havia troca de pilotos, entendeu? Os caras pousavam um avião, trocavam os pilotos e seguiam viagem, e alguns vinham para cá e pegavam outro meio de transporte para retornar. Então a gente foi monitorando, até que aconteceu esse acidente com esse avião, né? O avião, na verdade, No caso, ele acidentou. Ele acidentou, ele chegou a decolar, né? Ele teve uma pane e aí teve que retornar para pousar. E aí quando ele pousou, ele danificou uma das hélices, né? E ficou encostado lá. E aí o pessoal tirou a droga de dentro do avião, né? Escondeu ela e saíram do local. E aí posteriormente chegou uma outra equipe para começar a dar vazão naquela droga, né? E também desmontar a aeronave que seria transportada de caminhão para o Pará. E aí, nesse momento que eles estavam iniciando aí esse escoamento dessa droga e a desmontagem do avião, é que nós chegamos até o local e efetuamos a prisão deles. Era quantas pessoas ali? Eram 3 indivíduos, 3 ou 4, 3. No local eram 3, e aí posteriormente nós prendemos mais um aqui em Gurupi, que foi com essa, nós pegamos 318 quilos lá, né, no local onde o avião estava, e depois pegamos mais 15 quilos com um indivíduo aqui em Gurupi que trabalhava lá, dando esse apoio, né.
Você já trabalhava nessa época? Sim, sim, tá. Acompanhei na época. Inclusive, essa droga não tinha como destino Gurupi, né? Não. Era outro estado, né? Na verdade, a gente não ficou assim muito claro, mas o destino dela era Roraima, mas provavelmente de Roraima seguiria para outro país, pelo que a gente viu. Era um tráfico internacional mesmo. Sim, pelo que a gente viu ali, até pela quantidade de droga para escoar aqui, seria uma situação bem fora do comum. É. No caso ali era mula ou era mesmo os traficantes mesmo? Mula porque ali eles não eram os donos da droga, Uhum. né? O dono da droga não estava. Eles estavam auxiliando Transportando, no né? transporte e o que foi preso aqui, ele auxiliava na logística, né, de abastecimento dessas aeronaves, porque o local lá ele era utilizado para que esses aviões que vinham com a droga pousavam, abastecia e seguia. Né? E às vezes tinha troca de equipe de pilotos, né? Entrava uma equipe e a outra que estava retornava de ônibus ou de carro e a droga seguia para outro destino. Dessas pessoas apreendidas, a maioria era de Gurupi? Não tinha nenhum de Gurupi. Só um de Gurupi, na verdade. Que é o que foi encontrado a droga. depois. Que foi pego com 15 quilos, que era o que trabalhava na logística. Tem mais algo importante, sim, que você acompanhou nessa operação? Não, depois acho que essa operação depois foi repassada para a Polícia Federal, não foi, delegado? Parece que Essa operação a gente encerrou ela aqui, né? foram condenados, né? Esses indivíduos foram todos condenados. E aí, posteriormente, a Polícia Federal do Pará fez contato com a gente e a gente repassou mais algumas informações que a gente conseguiu aí nesse levantamento para eles. Eles já estavam com a outra investigação lá e essas informações somaram e eles conseguiram deflagrar uma operação bem grande. Prenderam muita gente e apreenderam aeronaves no Pará, em Amapá e em Roraima. Inclusive, é interessante que você vê o nível de organização desse tipo de gente. O indivíduo foi preso aqui em Gurupi, né, que fazia parte da logística. Ele foi cooptado pela organização criminosa quando ele trabalhava em Manaus. Ele trabalhava em Manaus, no aeroporto, num aeroporto pequeno, né, não é no aeroporto principal de Manaus, acho que no Aeroclube, não sei, quando ele foi cooptado por algumas pessoas e tal, porque já sabiam que ele era do Tocantins e que eles tinham interesse de montar uma logística aqui. De algo aqui, né? De um ponto. E eu lembro na época até pelos próprios agentes mesmo que eles me falaram, estão deslocando para Gurupi. Eu até não sei se eu posso falar o nome da agente, ele estava empolgado, ele não está hoje mais na DEIC, né? Ele não trabalha mais na DEIC. Mas ele estava empolgado. Eles foram para uma farmácia para poder para pesar a droga, né? A gente teve que pesar a droga na farmácia. Foi à noite, foi um sábado. Foi um sábado à noite. No caso que já chegou à noite, né? Mas chegou aqui já à noite, aí fui pesar a droga na farmácia. Acostumado a pesar, né? 30 quilos, 50 quilos. E era muita coisa. De repente chega com 300. Milhões ali de dinheiro, Agora- né? Avaliada agora- essa droga.